Evangelho segundo João, capítulo de número 8, versículo de número 21. João, capítulo 8. Nós falaremos do verso 21 a 30 nessa noite. João capítulo 8, a partir do verso 21 eu vou ler, peço que você acompanhe comigo. A Escritura nos diz assim: De outra feita, lhes falou Jesus dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Por que diz: Para onde vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus de amor, nós queremos clamar ao Senhor nesta noite, para que nos dê entendimento da Tua palavra. Senhor, nós somos duros de coração, nós somos nécios, verdadeiros insensatos. Nosso pecado nos deixa assim. Se não for a graça do Senhor, se não Teu Espírito nos ensinando, nós sairemos daqui como entramos, Pai. Mas se o Senhor agir, se a Tua graça nos alcançar, se a despeito das nossas limitações humanas para expor e para entender a palavra, o Senhor nos alcançar nessa noite, temos esperança, Pai, de que veremos a vida no Filho de Deus, de que não morreremos nos nossos pecados, de que reconheceremos aquele que é o enviado do Senhor. Descortina os nossos olhos, Senhor, quebra os nossos corações empedrecidos, faça esta obra pela Tua palavra, aumenta-nos a fé pelo ouvir da palavra de Deus. É o que nós oramos, é o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Billy Graham é um famoso pregador, talvez todos nós já tenhamos ouvido sobre ele em algum momento. Homem de Deus que morreu há pouco tempo e enchia estádios inteiros. Se não me engano, pregou no Brasil e encheu o Maracanã todo para ouvi-lo. E uma das coisas muito curiosas que Billy Graham falava é que nós nos preparamos para tudo na vida, menos para a morte. Billy Graham argumentava e dizia que nós nos preparamos para os nossos negócios, nós nos preparamos para ensinar outras pessoas, nós nos preparamos para ter filhos, preparamos o nosso enxoval, sempre que possível preparamos a casa, e mesmo quando a criança vem no susto, você ainda tem alguns meses para se preparar. Nós nos preparamos para a vida. Nós estamos sempre pensando no dia de amanhã, sempre cuidando de muitos assuntos e gastando tempo e esforços na nossa preparação. Talvez você esteja preparando a sua velhice e sonhando com o sossego da aposentadoria, né? Mas nós não nos preparamos para a morte. E o Senhor Jesus nos fala sobre isso. Esse não é um sermão sobre o luto que a nossa igreja está vivendo. Mandei esse texto para a Carla com tema e tudo bonitinho, antes de que tudo acontecesse. Vai ver que é Deus, né?
vai ver que é Deus que sabe o tempo de edificar a sua igreja. E eu queria te pôr, meu irmão, nesta noite, a pensar sobre a morte. Ai, credo, pastor, vim na igreja para ouvir uma palavra de paz e de amor, o senhor vai falar de morte? Meu irmão, Jesus está falando de morte. Nós estamos verso a verso expondo a palavra de Deus, e essa é a razão para expor cada versículo da palavra de Deus, porque cada linha dessa palavra é importante. E agora o Senhor Jesus passa a dizer de forma dura e incisiva sobre a morte. E você precisa pensar sobre como você está se preparando para morrer. E você só não faz o sinal da cruz porque você é crente, né? Não estou dizendo para você comprar uma lápide, irmão. Eu não estou falando para você fazer seguro de vida. Nós estamos falando da tua vida com Jesus. O alerta do Senhor Jesus nessa noite, ele é duro. Jesus, ele é incisivo. O Senhor Jesus diz, se não credes no enviado de Deus, morrereis. Parece que isso na nossa linguagem comum brasileira fica ainda mais duro. Mas, meu irmão, o que eu tenho a te dizer nessa noite é que se você não crer no enviado de Deus, você morrerá. Se você não crer no enviado de Deus, você vai morrer. Pastor, eu queria uma palavra de vida, mas, meu irmão, nós precisamos antes entender sobre a morte. O microfone, Laços falou de morte. Você já estava assim, será que todo mundo está ouvindo ou será que eu estou morrendo? O primeiro ensino desse texto, meu irmão, é pensar no fato literal de que nós anunciamos: morrereis se não crerdes. Primeira coisa que você precisa aprender desse texto: se você não crer, você vai morrer. É o anúncio de Jesus: morrereis se não crerdes. Jesus passa a falar disso no verso 21. A ideia aqui, quando o texto nos diz de outra feita, é mesmo mostrar uma continuidade. Jesus está tratando dos mesmos assuntos com o mesmo grupo, mas numa oportunidade diferente, ele passa a dizer àqueles judeus: vocês vão me procurar, mas quando me procurar, vocês não me encontrarão, e vocês vão perecer no vosso pecado. Perecer não é uma linguagem muito boa, né, meu irmão? Lembra da lancheira do seu filho que ficou da sexta-feira e você ainda não abriu? Amanhã é segunda. Você vai encontrar meia banana perecida dentro daquela lancheira. Não é uma coisa boa pensar em perecer no pecado. Pensar em sofrer, se desfazer, morrer no pecado. Veja que quando nós falamos sobre morte, nós não estamos pensando em coroa de flores, meu irmão. O texto está falando sobre o efeito do pecado, de destruição. Você será destruído no pecado. Jesus está dando essa dura mensagem aos judeus. E ele diz isso, recobrando a ideia: para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas que história é essa? Nós vamos perecer e ele vai para um lugar onde nós vamos procurar e nós não vamos achar ele. Mais uma vez os judeus estão enganados. A conclusão deles é: será que ele planeja cometer suicídio? Será que ele vai tirar a própria vida e isso é uma coisa que nós não poderemos fazer? Talvez até na concepção judaica, o suicídio como algo que deliberadamente leva ao inferno. Esse é o pensamento judaico desse tempo. Talvez até a ideia de que eles não poderiam jamais se encontrar no paraíso, na Canaã celestial, porque ele, Jesus, iria para um outro lugar. Eles estão inquietos, dizendo: por que ele fala isso? Para onde eu vou, vós não podeis ir. Veja, meu irmão, o Senhor Jesus continua dizendo: vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Sempre tem um teólogo da conspiração para falar que Jesus era um alienígena. Pense em mundo. A linguagem que Jesus está usando aqui é as coisas terrenas, o presente século, o mundo comum. Ele está dizendo: vocês cogitam dessas coisas aqui, ó. Vocês se preocupam com cargos, posições, reinos, governos. Vocês vivem essa vida terrena e puerenta. Eu sou de uma procedência diferente.
o evangelho de João se torna repetitivo nesse assunto, porque João aponta as diversas vezes que Jesus diz: eu não sou daqui, eu fui enviado e eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Jesus está mais uma vez reafirmando essa natureza distinta, essa origem, essa procedência. Ele não é da mesma forma que nós, se ocupando apenas com as coisas passageiras, mas o Senhor Jesus está nas coisas eternas. Ele está dizendo: eu sou lá de cima, eu não vou permanecer aqui. E talvez agora eles pudessem ter uma fagulha do que ele está dizendo. Ora, se ele vai para um lugar onde nós não podemos ir, e ele não é daqui, mas ele é lá de cima, talvez seja esse o ensino. Talvez seja isso que ele quer dizer. Ele vai para as alturas, ele vai para um lugar onde nós não podemos ir, porque nós somos deste mundo comum. E é de fato isso. Esses homens, sem a ação de Cristo, sem a verdadeira conversão, nunca poderiam romper essa barreira e ansiar pelas coisas eternas. Estão presos nessa vida poeirenta. Estão presos no chão deste mundo, cuidando das coisas terrenas e passageiras, ignorando as coisas eternas. O Senhor Jesus agora, no verso 24, diz de forma bem direta: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Meu irmão, não parece que é algo que Jesus diz, não é? Jesus está dizendo: você vai morrer nos seus pecados. Talvez se nós lêssemos um versículo como esse lá no trabalho amanhã de manhã, né? Vamos fazer uma devocional aqui, né? Aí você abre o texto, isso é aquele momento crente gospel de sorteio, né? E você abre o texto em Jesus dizendo: por isso vos disse, morrereis nos vossos pecados. Você fala: misericórdia. Vamos tentar de novo. E aí você continua lendo: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus está condicionando a vida a crer nele. Jesus está mostrando que o efeito da morte está sobre os homens. Não é uma dúvida, não é uma possibilidade. Se não crer, morrerá. O Senhor está falando de algo certo e já consumado. O homem em pecado morre, é o salário do pecado, a morte. E todos nós pecamos e merecemos. Nenhum de nós aceita aperto de mão no final do mês como pagamento. Você quer o que você merece. Você quer o seu mês trabalhado. E o texto bíblico nos aponta que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos dignos de morte. A única coisa que pode frear este processo, mudar este rumo, é crer no Filho de Deus. E Jesus, de diversas formas, fala de forma positiva, dizendo: creiam em mim e terão vida. Creiam em mim e terão vida. Agora ele dá um ensino negativo. Ele mostra o outro ângulo, dizendo: se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer. Por isso a mensagem dessa noite tem um tanto a ver com morte. É uma mensagem sobre a vida, mas ela é uma mensagem que precisa tocar o assunto da morte. Meu irmão, Cristo é o único meio de salvação, e Ele passa a nos apontar neste texto que nós precisamos dele para viver. Nós precisamos refletir sobre essa perspectiva no tocante a nós, a essa nossa vida comum e diária, a essa nossa vida de crente presbiteriano. Como que eu deveria entender os ensinos de Cristo sobre esta partida dele, sobre este ir do Senhor Jesus, sobre este lugar para onde ele vai e nós não podemos ir? Meu irmão, nós precisamos entender isso a partir da perspectiva de morte. É preciso falar de morte para entender a vida. Nós temos a Escritura nos ensinando sobre a morte em 3 diferentes aspectos. Você que é aluno de discipulado, você já passou por essa lição lá no primeiro caderno. Lição número 3 do primeiro caderno. Nós falamos sobre queda. O primeiro efeito da morte é esse que nós naturalmente conhecemos, a morte física. Eclesiastes 12:7 diz que o homem vai ao pó e a alma vai a Deus que o deu.
Morte começa a tomar forma em como ela é na Escritura, separação. Morte sempre é separação. Quando há morte física, o corpo está separado da sua alma ou do seu espírito, que são a mesma coisa. Eu tenho agora uma perspectiva clara e visível. Mas não é só sobre isso que a Escritura fala de morte. A Bíblia fala sobre morte espiritual. Pessoas que estão vivas fisicamente, a alma está aqui dentro, mas espiritualmente estão mortas. Porque a vida, espiritualmente falando, é relacionar-se com Deus. E o homem em pecado, aquele que não se relaciona com Deus, está morto nos seus delitos e pecados. E nós, pelo pecado que naturalmente ou que ordinariamente vem ao nosso coração ao nascer, pecadores desde Adão, nós nascemos em pecado e nós nascemos separados em Deus, nascemos na morte. Nós estamos por natureza separados do Senhor. E o terceiro aspecto da morte é o aspecto eterno. A Bíblia fala sobre a segunda morte, a morte eterna. Isso não é, meu irmão, nada inédito, senão a consumação da morte física e espiritual. Todos nascemos espiritualmente separados de Deus. E se nós morrermos fisicamente, sem reatar este relacionamento por meio de Cristo, então nós estaremos para sempre mortos nos nossos delitos e pecados. É preciso falar sobre morte. É preciso pensar sobre morte. Quando Jesus diz, vocês não podem ir aos céus, vocês não podem habitar comigo, eu vou à destra de Deus e vocês não podem ir lá. O Senhor Jesus passaria pelo seu sacrifício, o Senhor Jesus morreria e ressurgiria dos mortos. E todos estes seus ouvintes também morreriam morte física. Mas se eles não crescem no Filho de Deus, eles estariam para sempre mortos espiritualmente, para sempre separados de Deus. Meu irmão, nós precisamos entender que nós podemos nos voltar a Cristo, precisamos nos voltar a Cristo para viver, para ter vida abundante dentro de nós. Há uma ideia bem curiosa, e já não é possível rastrear de quem veio isso, não sei quem é o autor, mas alguém disse que nós sempre apresentamos os visitantes pela primeira vez na igreja. E nós não vamos fazer isso agora, mas é costume, não é? Nós sempre perguntamos, quem é que veio pela primeira vez à igreja? Mas o autor dessa ideia diz assim, nós deveríamos perguntar assim, quem é que veio pela última vez na igreja hoje? Levante a mão. Quem está aqui hoje pela última vez? Mais uma vez, o crente católico faz assim, A Escritura diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Meu irmão, nós estamos em pecado sem Cristo. Nós estamos debaixo da ira de Deus. O esmagar de Deus não é injusto. Pelo contrário, Deus nos condenar é a reta e santa justiça, porque nós somos maus. E a grande crise entendemos isso. Ou nós estamos ainda com aqueles judeus cogitando das coisas terrenas, pensando na igreja como um lugar de paz e de se sentir bem, como falamos hoje de manhã. O Evangelho de Cristo é a reconciliação dos mortos voltando a ter vida, e isso é na pessoa de Jesus. Se você não crê em Cristo, você vai morrer. Você vai morrer fisicamente, mas você vai morrer espiritual e eternamente, para sempre separado de Deus, porque o único caminho para alcançar ao Pai é o Filho. O único meio da eternidade é Cristo. Se não crer em Jesus, você vai morrer. Pastor, eu acredito em Jesus. E em outras coisitas mais. Cuidado, meu irmão. A reforma protestante nos lembra muito bem que é somente Cristo. É somente Cristo e nenhuma boa obra a mais. É somente Cristo e nenhuma barganha espiritual a mais. É somente a pessoa de Jesus necessário e suficiente para a salvação dos homens.
Por isso o Senhor Jesus disse: se vocês não creem que eu sou, vocês não poderão viver, vocês vão morrer. E parece que está muito pessimista essa mensagem, né? Ela precisa ser real, meu irmão. Ela precisa ser clara como Jesus fala. Mas existe com certeza um outro aspecto desta mensagem. Se aquele que, se não crer, morre, e aquele que crer? Mas e quem crê? Como é que fica a morte de quem crê? Disse-lhe Jesus: eu sou. Lembra que você precisa crer que eu sou? E agora ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê, ainda que morra, viverá. Papo de doido isso aqui, meu irmão. Papo de doido. Se você não crer, você vai morrer. Mas se você crê em Cristo, ainda que morra, você vai ressuscitar com os mortos. Que glorioso dia vai ser, meu irmão. Que assustador dia vai ser. Quero estar longe do picanço. Sabe, os esqueletos saindo debaixo da terra. Eu não sei como vai ser isso. Mas eu sei que vai ser assim. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram e dormem no Senhor, diz o apóstolo Paulo, eles ressuscitarão primeiro. E o Senhor trará em sua companhia dos céus os que dormem. O Senhor trará suas almas e elas serão mais uma vez reajuntadas aos seus corpos. É o fim da morte. Os seus corpos estão plenamente glorificados em Cristo. E aqueles que ainda não tiverem morrido, estes são felizes. Estes subirão para o encontro com o Senhor nos ares e habitaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança, essa é a sólida expectativa. Lembra do ensino de Jesus dizendo para os judeus: onde eu vou, vocês não podem ir, porque vocês vão perecer no pecado, porque não creem. Se ele diz para os judeus: onde eu vou, vocês não podem ir, mais à frente, lá no capítulo 13, Jesus fala algo semelhante aos discípulos. E Pedro, sempre corajoso, diz: Senhor, eu vou com o Senhor sim. É claro que eu vou. Jesus diz: não, Pedro, você não vai. Antes que o galo cante pela terceira vez, você já vai ter desistido de ir comigo. E aí então os discípulos se voltam e dizem: Senhor, mas para onde o Senhor Jesus vai? Que lugar é esse que os judeus aqui não conhecem? Meu irmão, Jesus fala da esperança dos que creem e não morrerão. Jesus diz assim: eu vou e vou preparar-vos lugar. E eu voltarei e levarei vocês comigo. E então a doce pergunta é: mas Senhor, não sabemos onde é, como saber o caminho? E ele diz mais uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa crer no eu sou e naquele que é a ressurreição. No eu sou e aquele que é o caminho, verdade e vida. Toda a salvação reside na pessoa de Jesus. E se nós outrora estávamos entregues à morte sem poder seguir a Jesus porque ele não é deste mundo, agora, neste outro mundo para onde ele foi e os judeus não o seguiram, ele prepara lugar lá neste outro mundo, lá neste lugar de onde ele é. E ele volta e voltará para nos levar para ter com ele. Meu irmão, será que é muita heresia eu dizer que Jesus está estendendo a nossa cama? Preparando a casa para nós? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já parou para pensar como é que isso toca as suas frustrações dessa vida? Você está magoado porque o financiamento da sua casa não saiu, né? Você está triste, né? Porque a promoção do emprego não era sua. Está magoado, meu irmão, porque esperava receber um aumento e não recebeu. Já percebeu como é que isso precisa tocar a nossa vida? Às vezes a gente anda cabisbaixo porque meu time vai cair para a Série B. O seu vai, o meu não. Olha as coisas que nos entristecem, meu irmão. Olha as coisas que nos fatigam a alma. O Senhor nosso Deus está preparando uma morada no céu para você. E Ele está voltando para te buscar.
a gente devia estar, meu irmão, mais ansioso que menino que vai para a praia. Sabe quando o seu filho vai para a praia, né? Semana que vem, ele não dorme. O vovô vem me buscar e eu vou viajar com o vovô. E ele não dorme. Nós deveríamos estar nessa esperança, meu irmão. Nessa firme e sólida esperança. E por que nós estaríamos abatidos por qualquer outra coisa? Nós vamos morar no céu com Cristo eternamente. E ninguém vai saber o que é mal no mundo. Você vai perguntar o que é pecado. Vai dizer, já nem me lembro. Não há mal no mundo. E por que nós estaríamos angustiados com essa vida? Se o Senhor foi nos preparar lugar, e se nós cremos nele, temos seu Espírito como penhor da herança, e muito em breve, nós vamos acordar numa manhã de ir para a praia. Eu já contei isso para vocês uma vez. Quando a Ana Clara, a prima da Sara, morou conosco, ela nunca tinha ido para a praia, a gente sempre falava de praia, e numa manhã silenciosa e inesperada, a gente chacoalhou ela, acordou e disse, vamos, levanta, a gente vai para a praia. E ela foi meio dormindo até no carro, a mala dela já estava pronta. E ela falou assim, Lucas, eu tinha certeza que a gente ia chegar no carro e você ia falar, é brincadeira, vamos voltar. Numa manhã qualquer, meu irmão, chegou a viagem daquela mocinha. Numa manhã qualquer vai chegar a sua. Eu vou te dizer, meu irmão, que se hoje for meu último domingo, semana que vem você não vai dizer que queria que ele estivesse aqui, não. Ouvimos o reverendo Eber nos dizer que a morte é nossa amiga. Ela nos leva para Cristo e o descanso celeste. Esperança naquele que é. Creia no eu sou, porque senão você vai morrer. Você vai morrer. Veja aqui um segundo e importante ensino do texto. Está a partir do verso 25. Quando nós entendemos que nós precisamos crer, e agora o texto em um segundo ensino vai nos falar sobre o enviado de Deus. Quem é este enviado de Deus? E o Senhor Jesus passa a falar sobre si. Os homens se voltam e perguntam, quem és tu? Quase que absurda essa pergunta, né? Jesus diz, desde o princípio vos tenho dito. Eu estou falando o tempo inteiro, eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou o Deus eterno encarnado. Mas aqueles homens ainda não assimilam essas coisas. E Jesus lhes explica um pouco mais da sua natureza. Jesus diz assim, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus começa a nos mostrar o grande trabalho de Deus. Pai, o Filho e o Espírito estão juntos, cooperando, um só Deus e três pessoas trabalhando na salvação dos homens. E o Filho agora encarnado em humilhação, vivendo a vida comum dos homens, abrindo mão da sua glória, ele enviado pelo Pai, está falando das coisas que o Pai disse para que fossem faladas. Isso, meu irmão, não tem a ver com Jesus ser um Deus menor, isso tem a ver com economia da Trindade. A palavra economia significa oikonomia, ou casa e lei. São as leis da casa, as leis internas. Quais são as leis internas da Trindade? Pai tem o seu trabalho, o Filho tem o seu trabalho e o Espírito tem o seu trabalho. E existe perfeita harmonia. E o Senhor Jesus diz, olha, eu poderia falar inúmeras coisas, mas as que eu estou falando porque no nosso trabalho conjunto, sendo Deus triuno e perfeito, o Pai determinou que eu lhes ensinasse estas, e eu sou enviado pelo Pai. Quem eu sou? Eu sou aquele que foi enviado pelo Pai. Este é o Redentor, este é o Messias. É o Deus encarnado que viria para morrer e ser o mediador dos homens. Veja, eles porém não atinaram que lhes falava do Pai. Aqueles homens não estão mesmo cogitando das coisas celestiais e espirituais. E então Jesus lhes diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus diz para eles, talvez vocês não entendam,
mas haverá um momento de entender que eu sou o enviado de Deus. Este é o momento em que o Filho do Homem for levantado sobre a terra. O Senhor Jesus está falando especificamente sobre a crucificação. Este é o momento que ele seria levantado da terra, exposto perante os olhos dos homens. Ali eles conheceriam que este é o enviado de Deus. E entenderiam que as ações de Jesus não são por si mesmo. Jesus não age sozinho, mas ele, enviado pelo Pai, fala como o Pai o ensina. Entenda mais uma vez que este ensino não quer dizer que é algo que Jesus não saiba e o Pai está literalmente o ensinando, mas o Pai está conduzindo as ações do Filho. Os decretos do Pai agora são plenamente cumpridos pelo Filho. Existe doce harmonia na Trindade. E Jesus diz: este que me enviou, este que é o Pai Celeste, e já havia falado muito sobre este Pai Celestial. Jesus diz: ele é aquele que não me deixou, porque eu faço sempre o que o agrada. Andam juntos, o Filho e o Pai, juntos cooperam para a salvação dos homens, juntos cumprem agora o ministério do Senhor Jesus sobre a terra. Ouvindo essas coisas, muitos creram nele. Muita gente deixou de morrer esse dia. Glorioso dia este. Ah, meu irmão, se você não sabe se este é o seu último domingo, eu, se fosse você, creria. Creria porque ele é o enviado de Deus. Porque ele é o caminho e não há outro. Ele é a vida plena e não há qualquer expectativa de que haja outra. O Senhor Jesus disse de fato que quando ele fosse levantado da terra, muitos creriam, muitos entenderiam. E o momento em que Jesus é crucificado, o texto bíblico nos narra que o véu do santuário se rompeu de cima a baixo, o céu se fechou em nuvens e trevas, e um grande terremoto abalou toda a cidade de Jerusalém, inclusive o monte onde eles estão, onde Jesus está sendo crucificado, estremece. Este é o momento em que aqueles homens, o centurião e o guarda que estavam ali cuidando do corpo de Jesus, eles olham e dizem: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Eles reconhecem. Esse reconhecimento vem crescendo e vem se tornando visível. E nós, essa noite, meu irmão, precisamos mais uma vez reconhecer que ele é o enviado de Deus. Pensar sobre alguém enviado para trazer uma mensagem que salva da morte me faz lembrar de um bom filme. Talvez não tão bom para você, que tem umas tripas assim para fora e muito sangue. Esse filme se chama 1917. Um filme ganhador de 3 Oscars. Um filme que narra uma cena na Primeira Guerra Mundial. 2 jovens são comissionados pelo comandante dos aliados para livrar um batalhão de 1.600 homens da morte. É a Primeira Guerra Mundial, os recursos tecnológicos são muito poucos, e num sobrevoo aéreo, as forças aliadas descobrem que os alemães que eles pensavam ter fugido, não fugiram. Os alemães apenas recuaram e prepararam toda uma grande artilharia como uma emboscada para os batalhões aliados que fossem avançar, caindo na armadilha de que os inimigos fugiram. 2 jovens são comissionados para levar a mensagem até esse batalhão. As linhas telefônicas estão rompidas. Não sei se você sabe, mas em 1917 não tinha WhatsApp ainda. Eles tinham que correr, meu irmão. Ao romper da manhã, literalmente ao romper da manhã, havia a hora marcada para que aqueles 1.600 homens dessem início a uma investida para afugentar os alemães, que estavam com toda uma artilharia preparada e iam dizimar aquele batalhão. Para piorar as coisas, o irmão de um desses emissários está
no batalhão, no front da manhã seguinte. Aquele rapaz, junto com seu amigo, vai lutar não só pela vida de seu irmão, mas pela vida de 1.600 homens. Eles precisam cruzar por dentro das linhas inimigas e chegar antes que o dia amanheça. Tá com vontade de assistir o filme, né? Mas eu tô te avisando, é sangrento. Aqueles dois jovens, meu irmão, partem numa viagem assustadora. O filme ganha Oscars porque esse filme foi filmado em um só take, em uma só filmagem, do começo ao fim. Ele é um tanto imersivo. É uma câmera que começa e termina o filme. Não tem cortes de cena. É a mesma câmera, como se você estivesse andando junto com aqueles rapazes. Eles andam por dentro de antigas trincheiras alemãs. Um rato tropeça num fio, uma bomba explode, quase um deles morre. Eles, andando por alguns descampados, de repente presenciam uma batalha entre dois aviões no céu. Aqueles aviões atirando um contra o outro, um deles cai. Eles tentam salvar o piloto porque o avião pegava fogo. E o piloto alemão, se sentindo ameaçado, mata um daqueles jovens. Agora o outro tem que seguir caminho solo. Ele chega até um pequeno vilarejo onde a ponte havia sido destruída e não tem outro caminho. Ele tem que atravessar a ponte. Chama a atenção de um atirador inimigo, quase morre baleado e atravessa. E a história segue desesperadora até que ele precisa passar por dentro de um vilarejo e quase é morto. E uma jovem francesa o acolhe, cuida das suas feridas, dá um pouco de leite, e isso já é alta madrugada. Aquele rapaz pega no sono e acorda desesperado, porque precisa entregar a mensagem antes do romper da manhã. Meu irmão, aquele filme é assustador. Quando na manhã seguinte, o jovem começa a correr desesperado, porque sabia que se desse o horário e as tropas atacassem, todos iriam morrer. Ele, ao chegar no campo de batalha, a ordem de ataque é dada e ele corre entre os próprios soldados que estão correndo para a morte e ninguém para ouvir ele. Até que, com todo o esforço possível, ele consegue chegar até o comandante, que interrompe o ataque. E alguns até chegaram a ser mortos, mas inúmeros outros homens foram salvos por causa desse emissário. Parece Jesus, né, meu irmão? Escala montanhas. Ele faz todas as coisas para me salvar. Ele derruba as muralhas. Nós cantamos sobre isso, sobre este impressionante e ousado amor de Deus. Este é o enviado de Deus, este é o emissário de Deus. O Senhor Jesus, meu irmão, viveu neste mundo, viveu todas as humilhações, os perigos, as afrontas, e tal como nessa história, aquele jovem morre em sacrifício de outros, ainda que numa figura ali muito rasa, o Senhor Jesus vai morrer por nós. O Senhor Jesus vai enfrentar todos os perigos da sua jornada e Ele abnegadamente vai até o fim da jornada e vai entregar a sua própria vida sendo levantado no madeiro para que eu e você não morrêssemos. Essa é a graça do Senhor, este é o enviado de Deus, ouça a sua mensagem. Ouça a mensagem que traz este que correu pelos campos mais perigosos, esse que triunfou sobre a morte e agora veio nos dizer, creiam, senão vocês vão morrer. Nós precisamos crer na natureza desse Cristo e nos voltar para Ele. Nos voltar para esse Jesus que nós temos conhecido. Tantos de nós são dignos da mesma fala aos judeus. Jesus diz, vos tenho dito quem eu sou. Tantos de nós ouvimos sobre Jesus, ouvimos sobre a pessoa de Cristo e nós precisamos agora crer de fato, nos ver com Ele, o enviado de Deus que vai resolver o nosso problema, que vai quitar as crises do pecado. Meu irmão, este é o enviado de Deus. E é curioso olhar para a vida de Jesus e ver que Ele anda em harmonia e dependência ao Pai. O Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, não vive de forma distinta e separada. O Senhor Jesus não anda com uma certa autonomia, mas Ele vive em harmonia com a Trindade.
É curioso porque parece que o próprio enviado de Deus vive na dependência de Deus, mas nós não, né? Como é difícil, meu irmão. Como nós queremos autonomia tantas vezes que nós devíamos andar como Jesus. Andar falando o que o Pai falou, fazendo o que o Pai ordenou fazer, na boa humildade daqueles que servem a Cristo. Meu irmão, nós não fomos chamados para autonomia. Não é independência ou morte. Alguém já disse também, um outro autor extraviado, não faço ideia de quem é a frase, independência é morte, no nosso caso. A vida cristã não existe em independência, não há autonomia para nós. Quando nós olhamos para a vida do Filho de Deus e vemos a sua dependência de Deus, nós deveríamos viver assim também. Nós não somos, meu irmão, autônomos. Tantas vezes nós nos erguemos orgulhosamente e nós não queremos ouvir a mensagem do Filho de Deus na hora de tomar as nossas decisões. Queremos tomá-las sozinho. Nós somos como bebês que engatinham, sabe? Já viu a Helena do Cauê e da Denise? Está andando uma belezinha. E chega a hora que a criança faz assim, ó, não quero, tira a mão de mim, quero andar sozinho. E você sabe que vai durar 4 passos. E você vai ter que ir lá buscar o seu filho que está com a boca aberta e sem ar, chorando em silêncio. Nós andamos assim quando nós queremos a autonomia de Deus. Você toma decisões que claramente são opostas à vontade de Deus. Você não ouve aquele que foi enviado da parte do Pai, não vive no mesmo exemplo de humildade e harmonia com Deus que Cristo viveu. E a gente vai cair, meu irmão. Por que nós viveríamos independentes de Deus, confiando em nós mesmos? Que coisa absurda nós como crentes erguermos mensagens de autodeterminação. Você pode, você consegue, vai, ninguém vai fazer por você, vença hoje, viva hoje. Ah, meu irmão, eu sou desmotivacional. Acreditar que você pode é o primeiro passo da sua desgraça. Fazer uma página na internet, postar frases desmotivacionais. Não existe autonomia de Deus, meu irmão. Vocês provavelmente conheceram Muhammad Ali, o famoso boxeador, talvez o maior de todos os tempos. Aquele homem era literalmente imbatível, né? E conta-se que um certo dia ele entrou no avião e ele se assentou na poltrona, a aeromoça recomendou que todos colocassem os cintos e ele ironicamente respondeu para a aeromoça: o Superman não precisa de cinto de segurança. Ele estava dizendo, eu sou Muhammad Ali, eu cinto de segurança. A comissária respondeu para ele assim, mas o Superman não precisa de avião também, então põe o cinto. A nossa vida, meu irmão. A gente está querendo andar numa força que não tem. A gente está querendo viver numa autonomia que não existe. O melhor lugar para se estar é bem humilhado aos pés de Cristo, andando em boa harmonia com Deus. Assim viveu o Senhor Jesus enviado pelo Pai, nós não viveremos de forma diferente. O Senhor está nos chamando para andar com Ele. Meu irmão, Jesus diz que o Pai nunca o abandonou, que o Pai sempre esteve com Ele, e é verdade. Essa boa harmonia conduziu a vida do Filho em todo o seu tempo encarnado, e continua encarnado, mas no seu tempo de humilhação. E nós vemos ainda um tempo duro. Esse Jesus que foi conduzido pelo Pai, enviado pelo Pai, acompanhado em todo o tempo, ele diz já no limiar da morte, a palavra de Jesus é Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Parece uma incoerência com a Escritura, não é? Ele aqui está dizendo que o Pai nunca abandonou. E lá no madeiro ele diz que o Pai o abandonou. Ele pergunta, por que me desamparaste? Entenda, meu irmão, o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai para que lá no madeiro levasse sobre si o fardo do nosso pecado. Levasse sobre si a ira que era nossa. O preço que nós pagaríamos, Ele pagou. E o Senhor Jesus sofreu o abandono e a ira de Deus na cruz, para que agora eu e você não sofrêssemos mais. E nós fôssemos acompanhados pelo Pai. E nós tivéssemos essa boa harmonia, este relacionamento reatado.
e não morrêssemos espiritualmente, e ainda que morramos fisicamente, sermos ressurretos para uma vida eterna com Cristo. Se volte para Jesus nessa noite, meu irmão. Apague as suas angústias de morte em Cristo. Por que você anda suando de madrugada sem dormir, se revirando na cama com medo? Onde está a morte, a sua vitória? A pior coisa que te pode acontecer é a morte, e ela já está resolvida por Cristo. Pastor, mas e se o meu filho morrer? Meu irmão, se o teu filho ou o meu morrer, nós vamos sofrer uma dor agonizante. E o Senhor há de nos recompensar nessas coisas. A leve e momentânea tribulação não se compara ao peso eterno de glória, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Não há dano nessa vida que não seja pago na cruz de Cristo, nosso Senhor. Creia no eu sou. Mas se você não crer, você vai perecer no seu pecado. Se você não crer, meu irmão, você vai morrer. E não há qualquer recurso além de Cristo. Não há qualquer outro meio de salvação senão a pessoa de Jesus. Se volte para Ele, creia nele, viva com Ele desde já. Que o Senhor nos dê graça para andarmos piedosamente com Jesus, crendo e confiando na pessoa do Filho. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Em seguida nós vamos cantar o pós-lúdio. Quero convidar você também, meu irmão, a se colocar de pé. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus de amor e de graça, queremos mais uma vez nos voltar a Cristo nessa noite, Pai. Voltar, Senhor, àquele que triunfa sobre a morte, àquele que nos prepara moradas eternas, e pedir ao Senhor para que preencha nosso coração com fé, para crermos no Filho e não perecer nos nossos pecados. Nos dá graça, Senhor, para não viver como aqueles judeus só cogitando das coisas terrenas. Fixa nossos olhos na eternidade, Senhor. Nos ajuda a lembrar do destino para o qual vamos, o lugar onde nenhum daqueles pôde ir, mas por meio de Cristo temos um caminho aberto a seguir. Senhor, nos ajuda, Pai, a viver com verdadeira fé, sabendo que Jesus é o enviado do Senhor, crendo, Pai, nessa mensagem de salvação que nos livrou da morte, vivendo no exemplo de Cristo, Pai, andando em boa comunhão e dependência do Senhor, nos livra dessa autonomia que nos faz confiar em nós, porque somos maus e pecadores, nos conduz à dependência do Senhor, nos leva à humilhação aos Teus pés, Pai, para que sempre olhemos para o Senhor antes de tomar nossas decisões, antes de julgar o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Nos humilha, Senhor, para que tão somente o Senhor seja glorificado em nós. Oramos, Deus, porque doce graça é o que nós recebemos em Jesus. Doce graça é o que fez com que Teu Filho fosse pendurado no madeiro. Nós não fomos erguidos da terra pelos nossos pecados, mas na substituição de Cristo recebemos vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque agora o Senhor não nos desampara jamais. Jesus está conosco até a consumação dos tempos e temos verdadeira vida e alegria no Seu nome. Obrigado, Senhor. Gratos somos pelo Teu amor e queremos viver uma vida em resposta ao sacrifício de Cristo. Assim nós oramos e pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.